Fala pessoal, tudo bem? Olha, estamos de volta aqui, gravando mais um vídeo. Hoje, tá? Eu esperei um pouco para o emocional cair, né? E a gente fazer uma análise muito pautada na racionalidade, em números e fatos. Ok? Hoje eu vou falar, esse vídeo é específico desempenho, se a gente pode falar de desempenho, pífio, horroroso, da seleção brasileira. Mas eu queria trazer uns pontos de vista um pouquinho diferente do que está sendo dito aí pela mídia, até para a gente entender o porquê a seleção brasileira está assim. E o pior, será que a gente corre o risco, pela primeira vez na história do Brasil, a seleção brasileira ficar fora de uma Copa do Mundo? Não sei, gente. Olha, é complicado isso aí, mas o mais importante é o seguinte: inscreva-se, deixe o seu like, faça o comentário. Volto em segundos, logo após a nossa intro. Opa, como eu estava dizendo, né? A gente vai dizendo aqui, deixa eu trocar amarelinho, vamos botar para o nosso verdinho aqui da seleção brasileira. Isso aí, tranquilo. Show de bola, gente. Olha, após a eliminação da Copa América, né, por parte do Brasil, um desempenho horroroso. Muita gente caiu de pau em cima do técnico Dorival, não sei o quê, tal, falando do projeto da seleção brasileira. Mas eu queria trazer alguns pontos para a gente poder pensar. Então, assim, muita gente fala, pô, Leandro, você nem comentarista de futebol, você não é. Não é questão de ser comentarista de futebol, e sim entender como que uma gestão, como é que a administração, como é que estratégias afetam o futebol brasileiro. Tá legal? Eu vou fazer um cenário bastante holístico, chamar atenção para algumas coisas, e aí eu deixo para vocês a reflexão. No final, eu tento responder ou não, ou eu coloco a minha posição, minha opinião sem medo, se a seleção vai para a Copa do Mundo ou não. Caraca, gente. Vamos lá. Primeiro ponto, CBF. Ai, meu Deus do céu. Muita gente chega e fala, mas CBF. Gente, a CBF sempre foi aquela, desculpa o termo, que é aquela porcaria. Nunca foi, historicamente, algo que a gente brilhasse os nossos olhos. Sempre esteve envolvido em escândalos, sempre esteve envolvido em vários esquemas. Você percebe que ali você tem uma linhagem que continua. Então, assim, gente, se CBF fosse ao campo, nós poderíamos falar dela. Para mim, é tipicamente aquela situação daquilo ali. Se, claro, fosse muito mais bem gerida, como uma NFL, né, como uma NBA, talvez nós teríamos não só a maior seleção do mundo, imbatível, como o melhor futebol do mundo. Atenção para isso aí. O futebol brasileiro vem caindo há anos. Nós torcer para o nosso time é por paixão, é por emoção, mas tem hora que tem jogo que dá dor nos olhos de tão ruim, mas de tão ruim. O futebol brasileiro está nivelado para baixo. Para baixo. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, começamos por aí. Segundo ponto, técnico. É importante? Sim. O cara cria estratégia, ele seleciona. Se aí nós vamos entrar no discurso de que o técnico não seleciona e que a CBF está botando o nome de quem deve ir, se tem empresários determinando quem vai ou quem vai deixar de participar da seleção, pô, gente, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Nisso aí, Dorival, você tá errado, velho. Se eu entrar com uma coisa dessa, eu falei que eu não posso escolher o time com quem eu vou jogar,
Obrigado. Thank you very much. Nossa, mas você vai perder uma chance de ter a seleção no seu currículo. Eu prefiro não ter. Então, nisso aí, o Dorival, se ele aceita isso, ele está errado. Agora, se ele vai, em 30 dias, montar uma equipe de futebol. E aí eu começo a trazer para alguns pontos. Não, ele não vai. O que ele tem é um grupo de jogadores. A nossa seleção é um grupo de jogadores, não uma equipe. Vou trazer para vocês isso, como que isso aí é tão fato, tão notório, que o 2002, Filipão entrou no vestiário para poder fazer o esquema tático do jogo. Na hora que ele entrou lá, tinha Ronaldo, fenômeno, Ronaldinho, só craque. Ele olhou e falou assim, gente, entra lá e destrói. Mas nós tínhamos um grupo muito coeso, cheio de estrelas, que naquele momento se uniram em prol de algo muito maior. Ok? Tá legal? Por que eu chamo agora a seleção de um grupo de jogadores? Ah, mas aí vai vir gente, mas eles são muito unidos. Não, não são. Os atos, os discursos, as entrevistas, percebe nitidamente uma certa união fragilizada. Então, enquanto equipe, nós não tivemos uma equipe. Dentro do campo, a gente via o cara tentando dar um drible ali a mais, ao invés de passar a bola para o outro, mas todo mundo quer ser a estrela do momento, todo mundo quer ser o jogador que vai ser lembrado pela mídia no outro dia. E aí eu vou trazer um outro ponto. Quando nós tínhamos uma seleção que entrava dentro do campo, os caras já entravam e falavam assim, cara, nós vamos perder de quanto? Não, vamos tentar perder o mínimo possível. De 1-0 aqui, nós... Tá bom, fizemos aqui bom. Hoje, as seleções internacionais não têm respeito algum com a seleção brasileira. Nenhum. Entram dentro de campo e falam assim, cara, nós vamos moer essa seleção. Nós vamos moer essa seleção. Então, isso já mostra, primeiro, que houve muito mais uma ascensão de outros jogadores de times que eram considerados, vamos falar da travessa de baixo ali, né? Prateleira de baixo. E os caras estão entrando dentro agora do campo e falando assim, nós vamos. O Uruguai, com todo o respeito eu tenho ao povo uruguaio e à seleção uruguaia, sempre foi um jogo duro com o Brasil, mas sempre o Brasil foi o time que a gente sabia que ia ganhar. Era jogo duro. Mas o Brasil era a seleção que a gente fala favorita. Hoje, nós assistimos ao jogo de uma seleção brasileira já com medo de uma derrota. Já com medo de uma derrota. Fato. Segundo ponto. Segundo não, vários pontos já até perdi, quinto já. Tudo começa de uma forma muito equivocada no Brasil, e entendam isso, que o futebol mundial melhorou absurdamente ao levar os nossos melhores jogadores. E o Brasil, o futebol geral do Brasil, piorou porque parou no tempo. Aí eu vou remeter, a culpa é da CBF. A culpa é do CBF. Mas não é só da CBF. A culpa é de termos, durante anos e anos, uma gestão de time horrorosa, absurdamente horrorosa, misturada com política, esquema, tal. A maioria dos times brasileiros estão quebrados. Você quebra um time
O que o time precisa fazer? Vender seu melhor jogador. Veja, fazendo um contraponto, um paralelo aqui, olha só para você ver o que aconteceu com o Cruzeiro. Ronaldo entrou, comprou, salvou, melhorou, tinha um pouquinho ali e tal, mas Ronaldo nitidamente não tinha o projeto ou não tinha o dinheiro para poder fazer o projeto Cruzeiro. Pedrinho do BH comprou, começou a injetar dinheiro. Um time que, no início de 2024, era um time que estava fadado para brigar para não cair, hoje, 16 de julho de 2024, já tem gente falando que esse time vai lutar para as cabeças. Se não campeão, vai incomodar para caramba, vai estar ali entre os 5 e 6. E olha que as contratações ainda não entraram todas. Mas, com isso, você vê um futebol espanhol absurdamente bilionário, trilionário, comprando tudo. Espanha campeão da Eurocopa, Espanha sempre lutando as cabeças. E o que está acontecendo? Você está levando os melhores, e os melhores, quando você joga com os melhores, eles vão melhorando o nível daqueles que estão ali da Espanha. Inglaterra, Itália, França, Estados Unidos investindo muito pesado, ali no Oriente Médio, na Arábia, investindo muito pesado. E os jogadores não estão errados, gente. Os caras que vão receber um salário. Você vai receber uma proposta, não, eu amo o Brasil, até receber a proposta de $1 milhão. Aí você ama o Brasil, mas aí você pensa, tem conta para pagar, né, cara? Pois é. Os jogadores não estão errados. O problema é que não tem como manter um jogador forte, de grande nome, no Brasil, porque a maioria dos times estão quebrados e a diferença salarial é astronômica. Nós estamos falando de que o nosso real vale 5 vezes menos que o dólar. Estou colocando um paralelo. Tá bom? Então, se o cara te oferece aqui no Brasil R$100 mil, isso equivale a $20 mil nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara te oferece aqui $50 mil. 50 vezes 5, 250. Pô, cara, tá pouquinho. É desse jeito. Então, parte do que nós sofremos hoje na seleção brasileira, meus amigos, está relacionado à gestão de todo o futebol brasileiro de uma forma geral. De uma forma geral, sim. Os times, os caras começam a fazer um pouquinho de nome, começam a jogar um pouquinho mais, aparece, o cara entra lá com o dinheiro e compra. Então, os melhores não estão ficando no Brasil. Os melhores não estão ficando no Brasil. Estamos trazendo os muito bons. Mas os melhores estão sendo pagos para ir para fora. Só que aí, eu sei que aí agora você começou a falar assim, poxa, Leandro, mas se eles são os melhores, a seleção só chamou os caras de fora. Se eles fossem os melhores, não seríamos nós a melhor seleção brasileira, a melhor seleção de futebol do mundo? Em tese, sim. Só que, aí eu vou trazer um outro ponto para vocês. E uma coisa que eu venho percebendo ao longo dos últimos anos, desde aquele jogo deixa eu ver, Maracanã, seleção brasileira olímpica ganhou, os jogadores estavam putos com a torcida, porque nós temos agora jogadores que você não pode cobrar, são estrelas absolutas. São estrelas absolutas. Você não pode criticar, cara. Isso é um absurdo. É figura pública. Os caras estão sendo pagos, estão ali, se não quiser jogar para a seleção e não está preparado emocionalmente para receber uma crítica de uma torcida que está acostumada a ser campeã, não veste a camisa. Mas nesse período da Olimpíada, eu fiquei estarrecido, eu fiquei assim, assustado, porque mesmo depois da torcida ter batido pesado no time, o time foi campeão e tal, o time não foi para o público. O time estava com birrinha da torcida, se reuniram, cumprimentaram entre si e não cumprimentaram a torcida que batia palmas, celebrava ali aquela questão toda. Nesse momento eu comentei com várias pessoas que eu conheço, eu falei, cara,
essa seleção ela está muito distante do povo. É uma seleção de estrelas. Eu jogo no Tottenham, eu jogo na Inglaterra, jogo na França, tal. Eu sou milionário e vocês não podem me criticar. Essa sensação está aumentando dentro da seleção. Me desculpa, né? Pode vir me xingar, fazer o quê? Eu sou ninguém mesmo, né? Perto de tantas estrelas, mas é nítido e notório que vestir a camisa da seleção brasileira se transformou em parte do currículo. Eu me lembro, há muito tempo atrás, e eu vejo isso na seleção brasileira feminina. As meninas gritam, desesperadas, é algo que é um sonho, mas ali elas sofrem pra caramba futebol menino, né? Feminino. Então elas celebram. Hoje, cara, parabéns. Os amigos chegam, é isso aí, cara, beleza. Seleção brasileira. É mais parte do currículo. O agente já liga para fulano de tal, para pegar mais patrocínio. Ó, fulano de tal está lá na seleção brasileira, né? Vamos fazer um advertising. Os jogadores estão entrando em campo sem alma, raríssimos, pouquíssimos ali, com alma, pouquíssimos. E isso afeta que vocês estão jogando por uma nação acostumada a ser campeã. E desde 2014 a gente vem fazendo um papel horroroso. 10 anos, uma década. Uma década do Brasil está simplesmente sendo timeco. Mas agora eu trago também meu último ponto para a gente poder entender o porquê que a seleção brasileira está nessa situação. Os nossos melhores também já não são os melhores do mundo. Deposita-se talvez muita esperança nos jogadores e eles são jogadores muito bons. Muito bons. Tem alguns ali que podem fugir um pouquinho a curva, mas chega na hora, não encaixa com os outros jogadores e não consegue fazer a diferença. Então, temos também uma geração muito boa, que por questões várias que eu elenquei aqui para vocês, não consegue fazer a coisa decolar. Quando, antes da Copa América, o Brasil estava lá em sexto. Eu não me lembro o Brasil estar desse jeito, não. E já está todo mundo agora com sinal para mais laranja do que amarelo. Eu conversava também, a gente discute muito futebol entre, né, os amigos, um grupo nosso de amigos, e eu falei assim, olha, se não mudar muito rapidamente, a gente corre o risco da seleção brasileira ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história do futebol mundial. E algumas pessoas me falam, não, mas seleção, os caras vão chegar no final, vão resolver. Eu falei assim, foi a mesma coisa que aconteceu com a Itália. A mesma coisa que aconteceu com a Itália. Ninguém acreditava até que ficou fora da Copa do Mundo. Então, meus amigos, né, parafraseando o Galvão Bueno, mas é importante entender o seguinte, o futebol brasileiro passa por um momento de crise, é um momento de transformação. Os times de futebol no Brasil já perceberam que precisa de uma gestão profissional, de uma gestão eficiente. Não dá mais para voluntariado, né? Precisa de gestão profissional. E eu tenho lá minhas dúvidas de que essas mudanças que estão acontecendo aqui agora, até pelo próprio perfil emocional dos jogadores, por tudo que vem acontecendo até então, será capaz de mudar a seleção brasileira nos próximo ano, ou dentro desse período obrigatório de estarmos aí tentando eliminatórias da Copa do Mundo. Tá? Existe risco? Sim, sinal tá mais do que laranja, né? Já tá laranja.
do Brasil não participar da próxima Copa do Mundo, sim, existe esse risco. Infelizmente, se acontecer, já está dito, mas a gente sabe os grandes motivos pelo qual isso vem acontecendo aí. Legal? Deixa sua inscrição aí, inscreva-se, deixa seu like, faça seu comentário. Mas, gente, gestão é tudo. O Brasil é tipicamente o país que não consegue fazer gestão e agora nós estamos colhendo os péssimos frutos de uma má gestão no futebol brasileiro. Até a próxima.